Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho de controle de qualidade no processo de injeção, trazendo na prática como que a gente configura o painel, né? Como é que a máquina consegue nos mostrar a qualidade. E mais para frente, em outro vídeo, a gente vai gravar também como se faz a capabilidade do processo usando os próprios dados do equipamento. Hoje nós temos um recadinho aí para vocês que são da área e que precisam de um upzinho na carreira. Tá? A gente está com inscrições abertas no Senai. Para quem não sabe, né, quem não conhece a minha história, eu também sou do Senai. Eu sou docente na área do processos de transformação, na parte de modelagem. Nós somos uma equipe completa, uma escola com uma infraestrutura sem igual na parte de processamento. E trazendo um pouquinho aqui dessa grande oportunidade para vocês, as inscrições estão abertas tanto para o curso superior em tecnologia em polímeros, que é plástico, que é o que a gente sempre trata no nosso assunto. Temos também tecnologia em logística. A mensalidade é de R$ 881,68, mas existem formas de você ter desconto por quem empresas que participam do Sistema S, tem bolsas de monitoria, enfim, vale a pena entrar em contato, vale a pena estudar conosco e tenho certeza que vocês serão profissionais diferenciados no mercado, né? Então, não percam, né? Corre lá, se inscreva e fiquem até o final que a gente vai trazer o uso da tabela de qualidade para o controle estatístico, mostrando na prática como funciona esse processo, tá? Então vamos lá. Antes de avançar para os vídeos que nós gravamos no próprio equipamento, vamos entender quais são os dados específicos para a gente poder fazer o controle de qualidade e usar também esses dados de qualidade para fazer um controle estatístico do processo. Então a gente vai mostrar na prática como isso funciona. Então, basicamente, o que a gente vai tratar como itens a serem controlados no processo e que eles são super importantes. Então, temperatura. Esse item, no nosso equipamento, a gente não tem no gráfico, mas a gente consegue trazer máximas e mínimas de temperatura que, se o equipamento sair fora do especificado, ele já vai nos avisar. Então, a gente tem, basicamente, tratativas de pressões, velocidades, cursos e tempos. O nosso equipamento é um equipamento simples, onde a gente vai conseguir controlar alguns tempos, a gente vai conseguir controlar alguns cursos. Infelizmente, ele não é livremente programável, mas com certeza já vai nos ajudar bastante a entender como funciona. Tá? E a gente vai trazer informações de como a gente verifica se o processo está estável ou não estável, mostrando basicamente como ele funciona nos cursores de máquina. Então fique com a gente até o final e não percam essa oportunidade. Vocês podem observar a temperatura e os limites que a gente consegue colocar. Então ele é livremente programável, então a gente vai dar um limite aqui de temperatura superior e inferior na faixa de 5 graus. Qualquer coisa fora disso, o equipamento vai nos avisar prontamente. Então, isso fica a critério operacional, mas sempre é bom mostrar que quanto mais apertado, melhor. E vocês podem observar que a máquina responde muito bem à questão de temperatura. Então, não há necessidade de manter um limite superior e um limite inferior de tolerância muito maior do que 5 graus. Tá? Então, essa é a questão da temperatura, que não vai estar no nosso gráfico de qualidade, mas a gente consegue programar facilmente na página de aquecimento. No nosso equipamento, na página de menu inicial, a gente consegue acessar parâmetros de qualidade, que está vendo um paquímetro ali, parâmetros de controle de produção, que é essa página que está nos mostrando. Então você consegue ter o controle total aí de quantas peças vai produzir, quantas peças podem ser refugadas, né, a partir do momento que você aciona o controle de qualidade. Como parâmetros, a gente tem tempo de injeção, colchão, dosagem e tempo de ciclo nesse caso. Tá? Aqui foram dados que foram pegos da máquina, né, não estava sendo controlado efetivamente, né, não estava sem métrica de máximo e mínimo.
E aí basta que você parametrize, né, dentro do que está acontecendo no processo, os limites superiores e inferiores, para que você tenha o controle de processo. E a partir do momento que você tem essa métrica pronta, você pode zerar a questão da ciclagem, né, de controle de qualidade, e ele efetivamente vai começar a mostrar como vai acontecer. Né? Então está tudo vermelhinho, porque todos os dados estavam fora da métrica. E nesse caso a gente está colocando parâmetros similares ao que está no painel, simplesmente para mostrar como você faz essa regulagem em função dos dados que a máquina te dá. Tá? Mas mais para frente a gente vai mostrar o parâmetro funcionando e quando o item sai fora do especificado, justamente para que você tenha o controle e saiba efetivamente como funciona o controle de qualidade e como ele pode mostrar se a peça está boa ou ruim em função dos dados que foram colocados aí no controle de qualidade. Essa página, pessoal, é uma página de comutação onde a gente vai programar efetivamente a posição de comutação, o tempo de comutação em função dos valores reais, tá? O critério de comutação aqui está como todos, mas você pode optar por qualquer um deles. Na página de injeção, nós podemos acessar a lupinha, e na lupinha a gente vai ter parâmetros de curso do equipamento como um todo. Então, posição da injeção, posição da unidade, posição do extrator, posição do molde. E quando a máquina faz a movimentação, vocês vão perceber que esses cursores movimentam. Por exemplo, abriu, extraiu, e assim por diante. Recuou o extrator. Por essa página, a gente consegue ter noção de tudo que está acontecendo no equipamento em tempo real. Então, agora fechou o molde. A injeção não avançou porque alguma coisa aconteceu aqui. Então, é muito interessante a gente poder observar os valores atuais e acompanhar no equipamento. Apesar da máquina fazer isso, antes de parametrizar, é bom que a gente tenha consciência que a máquina está em perfeitas condições, né, de trabalho através dos dados operacionais. Uma coisa importante a ser falado, quando a gente trata o aquecimento com valores pequenos de máximo e mínimo, qualquer coisa aparece no alarme, tá vendo? Tivemos aqui uma intercorrência da tolerância do cilindro, então isso é muito importante para vocês, ó. Ok? Olha aqui, ó. A temperatura de 203 graus e foi setado aqui 195. Então, saiu da tolerância, automaticamente a máquina mostra que houve uma intercorrência aí de temperatura acima da tolerância. Estamos chegando no final aí do nosso bate-papo na questão de controle de qualidade. Agora a gente já está na página de controle de qualidade e percebam o seguinte: quando a máquina está dentro das métricas traçadas de máximo e mínimo, ela vai dar sempre o valor aqui em branco. Qualquer valor que esteja fora do que foi programado, ela vai mostrar em vermelho. Então isso já mostra que no ciclo 4 tivemos problema, e assim sucessivamente. Então a máquina, a partir do momento que a gente aciona o controle de qualidade, ela começa a monitorar os parâmetros de acordo com o que foi setado entre máximo e mínimo. Qualquer coisa diferente disso, ela acaba trazendo essa informação, e essa informação pode remeter a uma peça fora dos parâmetros normais de trabalho, onde precisa-se de uma seleção visual, mas fora isso, a máquina controla os parâmetros em função desses valores, ou seja, essa peça com certeza está boa, essa peça com certeza está boa, essa peça com certeza está boa, essa possivelmente nem existe porque o bico aqui ela esfriou, ficou um pedacinho de bucha de injeção, vocês podem ver que não injetou, né? Então o colchão que estava mostrando de 1.1, nesse momento foi para 92.1. Isso mostra que a máquina não injetou. Aqui, a gente sabe que o parâmetro de colchão teve uma oscilação, então ela não chegou no que foi programado. Então a máquina também mostra que houve um problema aqui, né? O ciclo também saiu fora do especificado, ou seja, todos os parâmetros aqui foram fora do especificado.
Agora vocês viram que sai uma peça aqui, ó, vamos ver o que vai acontecer, ó, se ela foi dentro do parâmetro ou fora. Ó, estourou o tempo de ciclo. Também é uma peça que é problemática, tá? Então, o ciclo dela foi além do que foi programado. Então, a gente já trouxe algumas intercorrências aí para vocês verificarem que a máquina ela consegue controlar esses parâmetros em outros equipamentos, né, em outros tipos de painel. Muitas vezes você tem a opção até de selecionar aquilo que é melhor para o seu processo. Então aqui a gente teve uma outra peça, possivelmente sem nenhuma intercorrência, ó, e aí a gente consegue visualizar que a peça ficou boa, que não teve problema nenhum, tá? Então tá aí hoje nossas dicas de transformação, trazendo um pouquinho do controle de qualidade, trazendo um pouquinho de novidades do mercado, né, trazendo para vocês a possibilidade de estudar conosco na Escola Senai Maria Mato, que é uma das maiores escolas de transformação do nosso país. Enfim, e tá aí a oportunidade para vocês se dedicarem aí na área, né, até se destacarem cada vez mais, né, por conta do conhecimento adquirido. Então, fique com a gente, né, até a próxima e obrigado por nos assistir.